Caralho, velho. Idosos com problemas com a tecnologia. Violento. Palma pra mim é coisa séria, não é Entendi. brincadeira. Você- Quando eu tô batendo palma, amigo, no portão de alguém, é que você cresceu acostumado com campainha. De onde eu vinha, não tinha esse negócio, não. Campainha é coisa de burguês, a gente tinha que bater palma, gritar. E de preferência o nome da pessoa, isso é uma coisa interessante. Se alguém batesse palma no portão da minha casa, ninguém aparecia. Você tinha que falar o nome de quem você quer falar. Claro. Só que, ó, Não isso vai. era sinal de problema. Ninguém chega batendo palma, é coisa boa. É isso. É testemunha de Jeová, é conta, cobrança, Mas é igual o telefone. procuração. Quando a pessoa te liga, geralmente é um problema. Então eu prefiro o quê? O que eu faço no meu telefone? Eu proíbo ele de aceitar ligação de número desconhecido. Ah, Então é então, isso. mas isso hoje em dia, né? Porque Antigamente. antigamente você tinha até expectativa de receber a ligação da pessoa. Pois é, E você você ia- tinha que saber que horas a pessoa estaria em casa para poder ligar e conversar. E muitas Exato. vezes, quando você segurava a linha, você atrapalhava outra pessoa que morava na mesma Sim. casa de receber alguma ligação. Não, foi uma época difícil para flertar, tá? Então acho que valorizar também as pessoas que conseguiram constituir um casal nos anos 90 e 2000 é uma coisa bacana de se fazer, porque você tinha que ligar para casa da família Isso. da pessoa que você estava afim. Da boquinha que você queria macetar. Exatamente. Você tinha que torcer para ela atender. E aí, obviamente, ela nunca atendia. Aí você tinha que o quê? Mostrar ali já a maturidade de saber falar com um adulto. Cara, Né? que doideira. Eu tinha uns amigos que eram o pai e o filho que tinham uma voz idêntica no telefone. Era a mesma voz. Isso acontecia. E era um negócio assim, que a gente eu ligava quando eu escutava atendendo do outro lado. Aí às vezes era ele que tava atendendo, era o Gilson. Eu, ô, seu Gilson, tudo bom? O Jefferson tá aí? Ele, sou eu, caralho. Eu falei, ô, e aí? E às vezes eu escutava assim, e aí, viado, caralho? E ele, quem é viado aqui em casa? Tem ninguém. Que falta de respeito é essa? Ô, seu Gilson, tava testando. Realmente, acho que não tô liguei no número errado, desculpa. Última história que o tema não é esse. Uma vez eu conheci um menino num fórum de torcida, da torcida independente de São Paulo. E aí o cara morava perto de casa, a gente tava combinando de ir no treino. Porque eu não conhecia ninguém da torcida, o maluco já tinha ali os contatos ali da torcida. Não, aí a gente conversava em fórum, antigamente você falava em fórum, na internet. Tipo, marcava, vamos lá, tal, que vai ter uma bagunça lá, tal. No bom sentido, vamos apoiar o time e tal, não sei o que. Já mais fui fazer bagunça por bagunça. Tem bagunça no mau sentido? Ah, de torcida organizada tem, né? Mas Não enfim. sei. Aí Se a gente fizer aquela pesquisa igual o da Atena aqui, você é a favor de protesto com bagunça, vai dar 90%. Talvez. E aí a gente se Acho comunicava... que as pessoas não entenderam. Você é a favor de protesto com baderna? Foi muito bom ele perder, né? E aí, de novo, a pessoa com baderna. É o povo revoltado. Aí a gente se comunicava tendo o nick da pessoa, né? Pra quem não sabe, o nome que você colocava lá não era o seu nome, às vezes no fórum. Você podia colocar alguma coisa. Eu colocava Diego Independente Zona Oeste. Mas o cara que eu tava trocando ideia era o Rato. Então ele botava Rato Independente, Rato Indê, enfim. Só que o nome do cara, obviamente, não era Rato. Hoje nós temos o Wellington Rato, mas antigamente não havia uma pessoa chamada Rato. Mas esse Wellington Rato também não se chama Rato. Eu acho que o sobrenome dele é Rato. É Rato? Mentira, claro, eu só falei pra você tá. cair. Mas, enfim, aconteceu de eu ter que combinar com o cara, era uma época que não havia celular. E aí eu tive que ligar pra casa do maluco pra Olha combinar tal, que a gente ia se ver. Cara, atendeu a mãe dele. A mãe dele era uma mulher que morava em Perdizes. Não era uma família pobrezinha. Então era uma senhora, você pode dizer... Enfim, eu não quero ofender, mas era uma senhora de posses. Entendeu? Então era uma senhora que atendia o telefone, que você percebia quanto dinheiro ela tinha na conta. Então, Ela atendia falando o saldo dela. Quase. Você já entendia. E aí, eu me toquei na hora que eu não sabia o nome do cara. Eu só sabia que era Rato. E na hora eu me liguei e falei, cara, o nome dele não é Rato. Aí você Eu falou, falei, o alô? mouse tá aí? Alô, por favor, o Rato tá aí? Aí ela, oi? Aí eu me rendi, falei, o Rafa tá aí? Aí ela, não tem ninguém com esse nome aqui. Falei,
Tá bom, desculpa. Aí, pum, desliguei. E aí não encontrei o cara. E vocês estão sem se ver até hoje. Rato, se você tá assistindo esse podcast Não. ou ouvindo, o Diego precisa muito falar saudade, com você. Sua mãe atendeu e meio Pra que ele... combinado a gente ir no CT de ficou São sem Paulo, jeito. em 1999. Aí depois eu encontrei com o cara, descobri que o nome dele era Denis. Denis, Aí olha aí. enfim, mas é uma aleatoriedade do destino. 5 minutos já de episódio, não falamos o que a gente veio falar aqui. Ué. Erro de quem tá assistindo. Exatamente. Quem veio já veio sabendo. É. Tá. E outra, no canal que eu tenho com a Dasha, 5 minutos a gente mal deu bom dia um pro outro com a câmera ligada. Entendi. Você deu bom Isso dia aqui- pra Dasha hoje? Dei. Tá, então beleza. Então, Não agora, né? Dei na hora que era dia. tá bom. Agora é boa noite pra quem é de boa noite. Bom, se você chegou até aqui pensando, nossa, quem são esses dois falando? Que vozinha legal no meu ouvido, mas, meu, quem são? Provavelmente você é São Paulino e tá interessado no cara com a camisa do São Paulo, porque não tem motivo pra você estar 5 minutos ouvindo duas pessoas que você não conhece sobre um assunto que não faz sentido nenhum. Só por curiosidade, se você tá andando, tem um cara com a camisa do São Paulo falando, você para pra escutar só porque ele tá com a camisa do São Paulo? Pô, eu Não faz sentido nenhum. parar pra escutar não, mas eu troco o olhar pra ver. Se o cara olhar de volta, eu falo, vamos São Paulo. Eu falo isso na rua. Molequinho com a camisa do São Paulo, eu sempre falo. Com a camisa de outros times eu não me envolvo assim, com criança Entendi. dos outros. Mas a criança com a camisa do São Paulo eu sou simpático de propósito. Isso me lembra uma outra história de quando eu trabalhava com um negócio de publicidade e foto e tinha um assistente que trabalhava com a gente que tinha um filho e ele ensinou o filho que vai Corinthians era palavrão. E aí, olha que época, né, pra você ensinar que isso é palavrão pra uma criança. Porque foi justamente em 2012. Putz. E aí, em 2012, o que teve? Corinthians na Libertadores chegando na final. Então, São Paulo ficou... Só vai Corinthians da manhã até a noite, madrugada e afins. Melhor ano da história do Corinthians, o moleque achando que vai Corinthians é É palavrão. palavrão. Ele chegava chorando em casa, falando que tá todo mundo falando palavrão na rua. Olha só, que loucura. Não é? Bom, É mas muito triste ser corintiano mesmo. Eu sou o Oli e sou corintiano. E... Cara, a gente vai ter que se apresentar em todo episódio. É, Eu sou o importante. Diego e eu torço pra outro time. Adivinha. Pois é. E esse daqui é o Pode Parar. O podcast mais... Nonsense. Travado. Inútil. Eu pensei o mais modesto, né? Porque é muito louco você colocar um rótulo. Porque você é o mais disso? Não. É. O mais, tamo aqui. O mais, vamos aí. É. O mais, não espera muito não. Isso. É um grande papo. O mais, baixa a sua bola. Exato. E por aí vai. Tava chato conversar entre nós dois. É. E as nossas esposas, elas saíram. Então a gente falou, liga a câmera e vamos falar pra ver se tem alguém mais legal do outro lado pra conversar do que o Então, Oli. mas aí você precisa de um telefone, né, também, porque... como é que você vai escutar a evolutiva? Como é que você vai conversar se escutar a evolutiva? Isso aqui devia ser uma live. A gente devia estar podendo ver bate-papo. É Exatamente. que ninguém ouve a gente, então se a gente abrir uma live agora não vai ter ninguém no Mas bate-papo. é uma boa. Eu topo fazer um dia isso aqui ao vivo, pra gente sair daqui como, ó, algemado. Tem coisa que a gente edita aqui que, olha, alô Polícia Federal, viu? Alô Alexandre de Moraes. Mas precisa ter gente disposta a ouvir Aprender e participar a gente. do bate-papo. As nossas esposas, por exemplo, falaram, vocês vão gravar? Elas foram embora. Mentira. elas não Estão ali. Estão ali segurando o ouvido assim, ó. iam. Isso. É que Enquanto não a tem gente- pra onde ir, né? Ela dá show, porque não tem pra onde ir. São Paulo à noite é perigoso. Bom, e hoje a gente vai falar de um negócio. Antes da gente falar desse negócio, Hoje a gente falou, cara, vamos gravar esse que é fácil de gravar. Com a lista. Não Então é o negócio fácil, ó, flui, é é direto. tranquilo. 10 minutos de episódio não tem nada. então, mas o que eu ia falar é que nós temos um e-mail, Diego. Se as pessoas Exato. quiserem se comunicar com a gente. É um bom jeito de a gente começar a ver que tem gente vendo pra gente se animar talvez um dia a fazer uma live. Então mande seu e-mail para podepararpodcast@gmail.com e com seu nome, sua data de nascimento, seu signo e a cidade de onde você fala, junto com algo que você queira agregar ou desagregar o nosso trabalho. Tô fechado. Então aqui, ó, antes da gente ir agora direto ao assunto mesmo, uma pequena lista de recados da paróquia. A letra feia. É que
criptografado, amigo, pra ninguém ficar... Meu Deus do céu. Porque você vê, né? Em vez de ele cuidar da dele, ele tá aqui olhando pra mim, né? Se tivesse alguma coisa aqui, ó, sensível, tinha vazado já. Bonitaça. Recados da paróquia. Se você tem um Palio azul e você deixou seu carro na rua Catão, fica ligeiro que eu tô doido pra chamar o CT pra tirar aquele carro de lá, hein, meu. Tá muito tempo parado no mesmo lugar, o pneu tá murcho, eu não sei se aquilo foi um abandono. Rola muito disso, sabia? Rola. As pessoas largam o carro, cara, isso não pode acontecer. E eu descobri que tem como você ligar na CT e aí eles colocam tipo um adesivo. Este carro está abandonado. Se em 15 dias Eu já o vi esse responsável, adesivo. não sei o que, né? Da hora, chega Vamos da hora. tirar. Então, ó, você, dono do Uno azul que tá na Catão, estamos de olho, hein? Eu Minha também... paciência tá acabando. E eu queria mandar um recado também, de uma mensagem que é muito interessante que eu vi na internet aqui, é: cuidado, meninas, é época de frio e os calvos estão de touca. É verdade. A gente combinou que eu ia dar uma dica de saúde, né? Todo episódio. Ah, mas vai ser agora? Ué, tu tá aí cheio de frescurinha, não quer chegar no assunto principal? Pode ser. Posso? Vai Uma lá. dica? Ajuda as pessoas. Faça exercício. Então eu vou dar uma dica aqui anti-exercício. É um novo quadro. Procrastine. O exercício que você poderia fazer hoje, faça amanhã. Tá frio. Não bota essa roupa não. Roupa curta pra ir malhar, tá louco? Pegar friagem. Wally, Vamos lá. foco, por favor. Nós estamos procrastinando o episódio. Vamos nessa. A gente vai falar hoje de podcasts. Exato. A ideia aqui é a gente interagir com esse tema, porque quando a gente fez o Pode Parar lá em 2019, o podcast ainda era só uma promessa, era um troço distante, não é uma coisa que tava na boca Essa do povo, moda aí que tava... no ouvidinho do trabalhador, todo do mundo transporte ouve, público. todo mundo tem podcast preferido, ninguém tinha podcast. Uhum. Perguntar qual é o teu podcast preferido, a pessoa falava, às vezes Subway, às vezes McDonald's, ninguém tinha a menor ideia do que era um podcast. Agora as pessoas sabem, então a gente pode indicar. Pois bem, mas até antes do podcast, eu já tinha uma relação em casa com rádio e com programas, principalmente da rádio AM, que eram muito parecidos com podcast. Então vai, conta uma história aí que ninguém liga. Não, ligam sim. É que você que é ignorante, que fica fechado na tua bolha, não quer prestar atenção no que o povo tá falando, só se fala disso. Tem um Rádio programa... AM. Não, Rádio AM tá meio caído, né? Agora, quadros da rádio que estão vivos até hoje. Entendi. Com mais de muitos anos de tradição, como o Quem Ama Não Esquece da Band FM. Forte abraço aí ao Murilo da Band FM. O Quem Ama Não Esquece traz histórias emocionantes da vida real e é num formato podcastal. Que, olha, toca no seu coração. Procura, depois dá uma procurada aí. Quem ama não esquece. Confia. Com história. É uma novela da vida real, olha. É Vai. cada uma, Diego, que é impressionante. Agora sim. Agora sim, Avante. não, isso contou como uma das suas indicações. Não. A Isso gente, aqui é o esquenta. a gente tem 5 indicações Pra de podcasts melhores do que esse, pra dar pras pessoas. Eu fiz a minha lista, você fez a Limitado. sua, porque a gente não vai concordar nesse assunto. Você já gastou uma, você não precisa, tem mais 4 pra dar. Pra mim, a indicação são de 8 podcasts. Beleza. Eu vou começar aqui com o melhor podcast que existe no Brasil. Não importa Que qualquer pretensão, opinião né, velho? diferente da minha, que se chama Nerdcast. Nossa, Que é o podcast que todo mundo tem como referência. Qualquer... O Oli tá fazendo tipinho só pra dizer que ele discorda, mas ele concorda. Não, ele também discordo. gosta, ele também Eu gosta acho do que a gente tem Nerdcast. que mudar o nome desse podcast aqui pra Fã Clube do Nerdcast, que é o segundo episódio seguido. Cara, tu Eu tá... pretendo falar do Nerdcast em todos os episódios. Eu tenho uma playlist, já falei, tem uma playlist. Procura a playlist Melhores Temas de Nerdcasts, por Diego Paladino no Spotify. Só seguir. Quando tiver um episódio sobre viagem, sobre Black Mirror, sobre Tarantino, sobre algum filme bom, eu colocarei lá naquela playlist pra você ouvir. Tarantino, se for um outro diretor, não entra. Depende, se fizer um filme bom, entra. Mas não é qualquer um que vai fazer. Oppenheimer talvez entre, Napoleão tá prometendo ser um filme bom. Joaquin Phoenix. Podcast sobre The Office, o Nerdcast sobre The Office tá também Boa. na playlist. Boa não vem concordar comigo E agora. não. Seinfeld, tá? Eles nunca Não fizeram. ouvi que sobre fizeram, Seinfeld. otário. Não, nunca Fizeram. E Eles é se muito apagaram bom porque esse ninguém EP. ouviu. É muito bom esse EP.
Mas, então, Nerdcast é o primeiro. Fiquei feliz que eu tomei a frente do Oli, já falei logo o primeiro, porque é o melhor. Se você parar de ouvir agora isso aqui, parar de prestar atenção no vídeo, você já tem uma indicação muito boa. E aí, ó, já que ele foi de primeiro, já vou dar spoiler aqui de outros 2 podcasts que eu vi aqui na lista dele, que é o IRPF, Imposto de Renda Fora de Época, que é para falar aqui, ó, de assuntos do imposto de renda no dia a dia das pessoas. E o outro aqui é o JuntaCast, que é o podcast da Junta Comercial de São Paulo, né? Não é. Com os principais temas aí das... Vocês vão ver quais são meus 2 próximos, não são esses. Então vamos lá. Ninguém aguenta mais tuas mentiras, mano. Nerdcast, né? Que uau, que surpresa. Ninguém imaginava. Ui, ele vai falar disso aqui. Ainda, enfim, vambora. Um abraço, Dave. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Tucano. Um abraço, Sr. K. Um abraço a todos. Caraca, louco, né? Que ele não citou uma mulher que participa do podcast. É porque os antigos, os 4 falando de viagem, me seduzem. Mais um abraço também pra senhora Jovem Nerd, pra Portuguesa. Um abraço a todos. Ah, Catiuxa. Ó, quer mais um spoiler do que tá aqui? Tem também aqui o Redcast, ó. De Red Pill, misoginia pura aqui, ó. Deus me livre. O cara no... Ah, meu. Pelo amor de Deus. Vambora. Então, na contramão de Diego Palladini, eu vou até mudar aqui a ordem para indicar um podcast feito por uma mulher. Pois não. Que é muito maneiro e que traz histórias também da vida real. Acho que eu sei qual é. Qual? Vamos ver. É bom esse podcast. Se for o que eu tô pensando, é bom. Qual? Eu não sei o nome porque eu não ouço, mas eu já ouvi, é bom. A turma comenta, né? A turma comenta no Twitter. Eu sei por causa do Twitter. Eu acho que você tá até achando uma que é outra também. Mas é o podcast do Não Inviabilize. Não Inviabilize. Picolé de limão, cara. Rapaz, tem cada história no picolé de limão, porque qual que é a premissa? Picolé de limão é aquele negócio que é azedo, mas é bom. Tá. Você não vai sair da história tipo, uhul, que legal. Tá. Mas são histórias... E a galera que manda, né, as histórias pra lá. É a galera que manda. Ler. E aí a galera manda, a Deia vai comentando por cima das histórias. Deia do Não Inviabilize. A Deia vai comentando em cima das histórias e depois uma galera do público que escuta comenta as histórias no final. Dá ali seu pequeno parecer do que acabou de escutar. E aí, só pra dar aquele gostinho, você fala assim, nossa, vou lá clicar, vou contar uma aqui, ó, absurda, de uma maneira muito rápida, vou queimar aqui um EP, mas vale a pena você ir pelos outros lá. Que é resumindo muito, uma menina que mora com os pais e é numa cidade do interior e ela vai pra capital estudar. Nessa que ela vai pra capital estudar, uma vez por semana, ó, liga também com o começo do nosso episódio de hoje, ela ligava em casa pra falar com os pais. Tá. Num determinado momento, o pai começou a enrolar e não queria passar o telefone pra mãe. Ah, não, sua mãe tá na cozinha, sua mãe tá resolvendo alguma coisa. E aí, 1, 2 semanas disso, na terceira semana a menina ficou encaquifada. Falou, que isso? Meu pai não tá... É uma coisa errada. Não tá passando o telefone pra minha mãe? Pai, passa o telefone pra minha mãe. Ah, não, porque ela saiu, não sei o quê. Então chama a vizinha. Chama a vizinha que eu quero falar com ela. Se o senhor não chamar a vizinha agora, eu vou fazer um escândalo. Aí ele foi, chamou a vizinha pegou o telefone e ela começou a falar, cadê a minha mãe? E a vizinha falava, ah, e aí, filha, tudo bem? Como é que tá aí a faculdade? A minha mãe, ela tá bem? Ela tá por aí? Ah, as roseiras, meu, tão lindas. Sua mãe que cuida, né? Porque quando sua mãe não cuida, fica, meu, muito sozinha, né? As roseiras. Então, mas seria bom você ver como que elas estão agora, porque você sabe como sua mãe gosta dessas roseiras, ela tá orgulhosa de como essas roseiras estão lindas. Essa era a cara que eu fazia, assim, tipo de, ih, lá vem. Lá vem coisa ruim. Acelerando a história, a menina volta e não tem a mãe em casa. Ela chega em casa e o pai está com outra mulher e se recusa a falar onde está a mãe dela. E, tipo, é uma menina que já está morando na casa, já tem coisas da menina na casa, e o pai não fala onde é que a mãe tá. E ela começa a ficar desesperada, briga com o pai, briga com essa mulher. Ela sai, vai, tipo, dar um rolê, volta maluca, compra um tonel, chegou em casa com esse tonel,
abre o tonel, joga o líquido do tonel no pai, na amante, abre o quarto, né? Joga no pai, na amante e joga nela. Pega um isqueiro e fala: se você não disser agora onde tá a minha mãe, eu coloco fogo em você, nessa vagabunda e em mim. Como é que a gente não vê essa história no Jornal Nacional? E aí o pai ficou desesperado. Não, eu falo. No fim das contas, o pai falou onde ela estava. A mãe estava numa instituição internada. Ela teve um AVC. O pai levou ela pro hospital. Só que depois da alta, ele não quis levar ela pra casa. Ele internou a mãe, tipo, numa casa de repouso. E a mãe tava lá. E a mulher não conseguia se defender, nem falar. Uhum. Nossa, velho. E aí a menina foi, resgatou a mãe, então não sei o que, a mãe foi melhorando. E aí no final da história ela fala que aquele líquido não era álcool, não era nada inflamável. Era tipo só um líquido que tinha um cheiro forte pra poder dar um susto pro pai. Que loucura, velho. E aí o pai pegou as coisas e foi embora com a menina e a menina ficou com ela. Nossa, então assim, lógico que a história tem mais detalhes, a história é maior, tô resumindo muito aqui. Mas essa é a sensação do picolé de limão. Você fica, gente, como pode? Então, cara, eu acho que podcast é uma parada muito legal pra você se colocar num determinado clima, sabe? Quando eu passei a ouvir... Que nem eu tava falando pro Olha aqui antes da gente começar a gravar. Eu não ouço Nerdcast religiosamente toda semana que sai episódio novo. Eu ouço Nerdcasts específicos de temas que eu gosto de conversar sobre. Então são os filmes que eu vi, as séries que eu vi, enfim, viagens, essas paradas. Porque eu acho que quando você tá ouvindo alguma coisa, e principalmente podcast, que é uma parada que você ouve enquanto você tá fazendo outras coisas, geralmente você não tá fazendo uma coisa ali que você tá 100% focado e que você gosta, né? Sei lá, por exemplo, você tá brincando com seus filhos. Fala, pô, você tá focado ali que você tá brincando com seus filhos, você quer aproveitar aquele momento, você quer ter memória daquele momento. Você não vai ouvir um podcast enquanto você tá fazendo aquilo, você quer prestar atenção naquilo. Ou manuseando uma máquina agrícola pesada, que aí você precisa de mais atenção. Você tá ouvindo um podcast, você vai lavar louça, você vai fazer exercício, alguma coisa que você não gosta. Tá indo pra algum lugar, no trânsito, no transporte público, enfim. Mas eu acho que você se joga, você fica imerso em algo que te coloca uma determinada emoção ali para sentir. E esse tipo de história, essa emoção que eu tava sentindo na hora que você tava contando a história muito resumidamente, não é o tipo de emoção que eu gosto de ter, assim, quando eu paro para ouvir podcast. Eu gosto de estar, por exemplo, eu tô fazendo meu treino ali na academia e eu tô ouvindo o Alexandre, o Tony e o Azaghal falando de, porra, quando eles foram, sei lá, convidados pelo Paulo Coelho para ir na premiação na casa dele lá na República Tcheca, tá ligado? Eu tô ouvindo uma paradinha bacana. A vida não é esse caramelo não, Diego. Puta, eu tô ligado, mas é justamente por isso. Porque a vida já é essas histórias aí de gente tacando fogo em outra. Eu falo, cara, eu vou parar pra ouvir um podcast, mas eu não quero mais disso, não. Mas se você não ouvir isso, você vai saber dessa história onde? No Brasil Twitter, Urgente? No Twitter, no Jornal Nacional, você vai saber, cara. Desgraça, você vai saber. É por isso. Mas eu entendo que tem gente que gosta, tal, não sei o quê, mas é uma parada minha, assim. Eu falo, cara, quando eu vou parar pra consumir alguma coisa, principalmente um podcast, que pra mim é uma experiência muito imersiva, eu vou muito numa vibe mais levinha, assim. De, tipo... Se você, como o Diego, não suporta a realidade e não quer saber de verdade ao seu redor, a dica que eu tenho vai nesse mesmo lugar, do Não Inviabiliza ali, do podcast, e procura pelo Pimenta num dos Outros. O que é o Pimenta num dos Outros é uma outra temática de história, mas no é mesmo outro formato, mas dentro do mesmo lugar. Não. Tá dentro do Não Inviabilize, porque o Picolé de Limão é um dos quadros. Tá, entendi, aí tem um outro quadro que é o Pimenta no dos Outros. Entendi, mas você vai ficar... Cada indicação que você der, você vai dar 5 quadros, é isso? Nós vamos acabar o episódio se eu quiser, você não manda em mim. Pô, isso aqui não é isso. O Pimenta é pra histórias mais 18. Eu tô com inveja de você, porque você tá vendo esse vídeo, já olhando a barrinha de tempo embaixo, você sabe quanto falta pra acabar. Vai acabar esse inferno, eu não sei. É um mistério. Eu não tenho essa informação. Então, o barco tá à deriva. Eu vou conversar com o Olha, é sempre um estresse, porque eu não sei que horas que vai acabar a minha conversa. O Picolé de Limão, ele tá numa categoria
Ai, não vou escutar porque minha vida não pode ter coisa triste. Agora, o Pimenta, ele é maravilhoso porque eles são histórias mais 18, são histórias... Pornô? Uhum. Tire as crianças da... Isso me fez lembrar um vídeo do Silvio Santos, que ele tá no Show do Milhão, aí ele tá falando sobre um programa que vai entrar na sequência. É o programa que fala sobre sexo, erotismo. Aí ele pergunta pro cara que tá participando, você gosta de erotismo? Aí o cara só com uma carinha assim, ele fala, muito. Ai, meu Deus do céu. Você gosta de erotismo? Vai, fala aí. Então, teu são podcast histórias pornográfico aí. com erotismo que, diferente desse que eu acabei de gastar uma história, esse eu não posso. Entendi. Por motivos de... Tem crianças na casa, né? Não na sala, mas estão brincando ali. Então, procure. Talvez comece pelo Pimenta, no dos outros. Depois você passa pra Marcelinho lendo contos eróticos, aí Exato. você vai, segue em frente. Tem um Luz Acesa também, que... esse eu sei que o Diego não vai nunca ouvir, porque ele é bundão. Que são os de assombração. Pô, é uma parada que... Não sei se me interessa. Talvez me interesse. Cara, filme de terror pra mim é uma parada assim. Eu tenho dois botõezinhos pra filme de terror. É um interruptor. Não quero e não vou. Não, assim, o filme quando ele é mal feito, eu rapidamente viro a chavinha pra... mano, que Zoeira, sacanagem, pô. O cara tá amedrontando quem com isso aí. Mas se eu vejo que o filme é bom, eu já viro a chavinha pro all-in. E aí eu acredito. Eu falo, cara, Putz. essa parada pode ter rolado mesmo. Sim, à noite eu vou abrir o olho, pode ser que naquele canto do meu quarto tenha realmente uma menininha de costas com cabelo comprido, bem lisinho, molhado, que ela vai olhar pra mim e eu vou virar um esqueleto. Mas pra eu dar esse all-in e acreditar em tudo que é possível, o bagulho precisa ser bom. E é difícil achar filme bom de terror, porque geralmente é um filme meio... Mas enfim, podcast pode ser uma boa ideia, porque daí você tá criando tudo na cabeça... Uhum. Sei lá, você não... Eu acho que a minha chavinha do isso aí tá mal feito não ligaria muito, porque eu tô imaginando a parada bem feita. Perfeito. Então já deu um medo aqui só de você falar. Se puder acelerar essa dica aí pra gente passar pra próxima. Já vão. E é muito bom porque o nome é Luz Acesa. Pra você escutar e depois ficar com a luz acesa, porque vai ficar com medo de ficar no escuro. Luísa, eu vou anotar isso aqui. Então, tá dentro do Não Inviabilize também. É uma outra categoria que é o Luz Acesa. Enfim. Muito entretenimento. A ideia aí, tá cara. bilionária, né? Tá. Rica. Ela acabou de comprar o terceiro avião dela. Então agora ela viaja com aviões de cores diferentes, dependendo do humor dela. Dependendo da A temática. Deia é a presidente do Palmeiras, né? Comprou avião aí e tal, Putinho. Ela veio... Então, o do Palmeiras era da Deia. Ela cansou de usar e vendeu pro Palmeiras. Tá certo. Certo ela. Parabéns, Muito Palmeiras. Vamos pro seu próximo aí, que eu tô louco pra você já saber. falou Tô 3. muito ansioso. Eu gostaria de indicar aqui um podcast chamado Entre um Chocolatinho e Outro, que é feito pela Jéssica Correia, que eu participei outro dia, que foi muito bacana. Porque vale autopromoção claro também. Claro que é óbvio que vale. Entendi. Só que não tem Eu ia regras. indicar um que a gente participou, mas é muito ruim. Não quero, não. A gente quem? Eu ia dar... Mas vocês já participaram de vários, né? Porque senão a Já, pessoa já. tá vendo, agora ela vai saber Eu que o participei dela... de vários. E é brincadeira, a gente adorou todos. Vou indicar todos aqui. Eu já participei de alguns também, mas enfim. Esse aqui realmente é uma parada que tem meia vibe que eu gosto, que é esse lance de conversar sobre o que nós somos além do nosso trabalho. Uma vez a gente foi participar de uma conversa com um outro amigo nosso que a gente conheceu e ele tinha um tipo de vídeo no YouTube que ele fazia, sei lá, 4, 5 perguntinhas assim só e era aquilo o vídeo. E ele confundia a sua cabeça porque ele perguntava quem é você? E ele perguntava o que você fazia em perguntas diferentes. Assim. Então você meio que se confundia, porque às vezes a pessoa ela ia responder quem ela era a partir do trabalho dela. E tipo, o que você faz, ela ia Não ficar... é quem você é. Exato, e ela ia ficar confusa, que ela ia falar, cara, peraí, então calma. Eu sou uma pessoa, mas eu não sou o que eu faço, eu não sou o meu trabalho.
E a ideia... Eu inclusive conheci uma pessoa que na hora de se apresentar, tipo, em qualquer situação do trabalho, assim, evento e tudo mais, não falava eu sou tal cargo. Falava eu estou tal cargo. Bonito. Até porque em inglês e francês o verbo ser e estar é o mesmo, né? Você é o mesmo verbo. Eu acho isso legal porque eu dou esse exemplo quando você vai falar de exercício físico, né? Você fala com a pessoa, eu sou magro, eu sou gordo. Não, nosso corpo ele não é, ele está, né? Porque a gente vai mudando isso. A não ser o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho ele não é mais, né? Então ele... do jeito que já tá, vai foi. ficar. Exatamente. Não muda muita coisa. Mas... E ele é bom assim, em silêncio. A melhor versão dele que nós temos é a atual. E já tá o quê? Quase 3 anos sem fumar, né? Exatamente. Uma salva de palmas aí pro Olavo. Um exemplo aí, pra juventude. de... Não, ser humano não. Não, de Mas pessoa ele que também, não fuma mais. Mas ele também, coitado, ele não tá se manifestando muito porque ele deve estar cheio de minhoca na cabeça. Né? Mas a Jéssica Correia, ela não faz esse esquema que eu falei desse amigo nosso, mas ela te ajuda a pensar e ajudar a pessoa que tá ouvindo o podcast a refletir sobre isso, assim, sobre até onde vai o seu trabalho em você, assim, sabe? Você consegue separar que momento que você é você e você não é o seu trabalho. Então fica aí a dica entre um chocolatinho e outro. E o nome é muito bom também, né? Um nome muito melhor do que Pode Parar. Uhum. Porque quem é que precisa de mais um... né? Quem é que precisa de mais um podcast com um trocadilho com pode? Ou parar, ué. Essa não tá clara essa? Não tá explícito? Mas tá na hora de parar. Por isso pode... Parar. Ai, que perfeito. Já melhorou. Adoro esse nome. Já melhorou. Vamos lá. Minha segunda indicação, que na verdade é a primeira, eu mudei só por conta da misoginia do Diego, é o Além do Meme do Chico Felitti. Conhece Chico Felitti? Conheço. Então, o Chico Felitti ele é um jornalista que eu o conheci por conta de uma matéria que ele fez de um personagem das ruas paulistanas que era conhecido como Fofão da Augusta. Isso. E era uma matéria, assim, profunda, investigativa, cara, que eu terminei a matéria chorando. Era uma matéria muito pesada. E aí, a partir desse momento, eu comecei a acompanhar o trabalho desse cara. E ele fez esse projeto aqui, Além do Meme, que era um podcast também nessa pegada investigativa, indo atrás das pessoas de personalidades que ficaram famosas por conta de memes da internet. Então ele pega ali, por exemplo, um personagem que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos viu alguma fantasia no carnaval, que é a grávida de Taubaté. E traça um caminho da grávida e vai atrás da grávida pra falar com ela lá em Taubaté. Legal, interessante. É muito legal, cara. Tem um episódio também do Nissin Orfale, que, cara, a febre que foi o Nissin Orfale. Sim, cara. E o que isso abriu de precedente na internet, porque o pai do Nissin Orfale processou o Google. E agora eu não lembro o final da sentença, se ele ganhou ou não. Eu ouvi falar disso aí, eu tava esperando você contar o final, porque eu não lembro também. Porque eu vi esse vídeo por conta do Cid do Não Salvo. Sim. Inclusive muitos memes. Muita coisa nasceu no Não Salvo, né? Que era o Cid, ele tinha esse poder aí, talvez, não sei se continua, acho que com a mesma força não continua, mas ele ainda tem muito. Tem, mas uma coisa que eu achava muito absurdo, doido, ele botava no site... Ele colocava, só que ele não colocava nada pra atacar a pessoa. Era pra gente rir junto. Era pra rir junto, então, por exemplo, às vezes ele colocava ali de um cara malhando tudo errado, ou de um cara que tava vegetando óleo nos músculos. Sim. Ele não criticava ou falava de maneira pejorativa do cara. Ele falava, cara, estou fascinado. Olha que coisa incrível. Então, quando o cara processava o Cid, ele chegava na frente do juiz e falava, não, mas eu não ofendi o cara. Eu só elogiei o cara. Eu postei, eu gostei. Você vai me processar por gostar do seu vídeo? O Cid, ao lado do Chico Barney, talvez eles sejam os dois grandes criadores de subcelebridades no Brasil. É bem provável. Acho que o Cid é um grande criador de subcelebridades, agora junto com os reality shows, e o Chico Barney talvez seja o grande entrevistador, entendedor de subcelebridades. Porque às vezes o Chico Barney escreve sobre as pessoas, eu vou ler sobre as pessoas e falo, não sei quem é essa pessoa. Mas o jeito que ele escreve te dá vontade de saber mais sobre a história. Você não liga pra pessoa, mas o Chico escreve bem e você fala,
rapaz, eu preciso entender quem é essa pessoa E pra aí- poder voltar e rir. Uma menção honrosa ao finado Não Ovo, que era o podcast Sim. do Cid, que eu acompanhei desde o início, sofri muito durante o término, foi complicado, superei, mas aqui estou eu lembrando. Você é um vencedor. Hoje eu posso me dizer um vencedor, por conta dessa minha trajetória repleta de altos e baixos. É isso. Mas, Chico Felice, depois desse podcast, eu acho que ele ficou bem conhecido também por Da conta mulher lá, né? da Mulher da Casa Abandonada. Na casa do Que foi uma parada que estourou a bolha do podcast e isso virou matéria nesses programas também jornalísticos diários de... Não, virou ponto turístico em São Paulo, as pessoas indo na casa Virou lá um tirar problema. foto. Cara. Virou um problema na rua, das pessoas indo lá fazer dancinha, desafio, não sei o quê. Exato. Aí rendeu uma história. Por que eu só falei disso? Porque rendeu uma outra história que merecia um episódio só do Além do Meme, que era da Luísa Mel indo lá na casa resgatar o gato que ela ouviu no noticiário, porque falaram assim, e a situação que a mulher viu lá, tem gato na casa. Mas era um gato de energia. Ai, E ela foi lá resgatar o gato de energia e não achava o gato, bicho. E tava lá, cadê o gato? Cadê? Cara, era o gato de energia. um abraço, Luísa Mel. Um abraço, Isabel. Muito bom. Vamos lá, próxima indicação. Ai, meu Deus do céu. Eu gostaria aqui de fazer uma menção muito honrosa a um podcast que é muito melhor do que esse. Finado? Não, Então por que menção honrosa? porque é honrosa. Você tem... É minha indicação, mas é Ué, honrosa. menção... Tá bom. Ao nosso amigo Cris Dias, criador do Boa Noite Internet, que é um dos podcasts mais bacanas de se escutar também, porque... Ou você pode encontrar também como Good Night, Rede Mundial de Computadores. Good Night World Wide Web. O Chris eu acho um grande contador de histórias, assim, cara. E uma coisa que eu acho muito importante num podcast que Storytelling. que nós não temos é uma voz que te faça querer ouvir um podcast. E... Voltando pro rádio. Que a relação do rádio é essa. Exato. E é uma coisa muito louca, porque eu tava numa conferência outro dia, eu tava vendo a Cris Bartz, do Mamilos, que podia estar aqui também nas indicações, falando... Mas como você não indica podcast de mulher, né? Então, infelizmente não vai estar. Vai ser na próxima. Acabou de escrever na pressão, né? Já tava escrito. Isso. Já tava escrito. A Cris, ela tava falando uma parada que é muito legal, que eu tava numa mesa lá que as pessoas estavam discutindo a questão de podcast com vídeo. E aí elas, enfim, começaram essa história sem vídeo, tal, lá, enfim. E ela falou como às vezes as pessoas paravam ela na rua por reconhecer a voz dela. Quando ela falava alguma coisa, sei lá, no mercado com a filha dela, a pessoa chegava do lado dela e falava: "Você é a Cris, né?" E claro que isso pode acontecer com vídeo, tal, tudo, mas o vídeo ele tem uma relação diferente, né? O rádio você imagina uma pessoa, você imagina, enfim, você idealiza alguém, é uma coisa muito louca, assim. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma locutora que eu era simplesmente apaixonado pela voz, porque eu não conhecia, enfim, não tinha internet fácil assim, tinha internet... Sônia Abrão? Não, eu não lembro o nome da moça, cara. Eu também não falaria, porque na sequência da história. E aí não tinha fácil. Eu botava o nome dela no Google e não achava assim foto dela. Aí depois, um dia eu achei a foto dela e falei, putz, eu não posso estar apaixonado por ela porque eu não achei ela bonita, não me atraiu. Mas na minha cabeça ela era outra, assim, sabe? E é muito louco como você constrói assim pessoas, né? Depois isso aconteceu também com homens, tudo. Você olhava o cara e falava, pô, esse maluco é assim. Não é assim. E isso é muito louco, porque às vezes acontece até com vídeo, acontece comigo muito. As pessoas se decepcionam muito comigo. Não precisa de muito, né? A pessoa, mas geralmente o que ela se decepciona não é nem com, enfim, conversando comigo e vendo que eu não sou uma pessoa boa. Mas olhando pra mim, achei que você era maior. Porque a câmera dá uma impressão, tal, não sei o quê. E a Cris também falou isso, achei engraçado. Achei que você era, enfim. Mas pra vocês terem uma ideia, eu tenho 1,63 m. Eu tenho 1,58 m. Imagina.
Não dá pra... Que isso, só da gente arrumar aqui o tronco já dá pra ver já. Sem contar as pernas lá. Eu tô eretas. Então, a indicação é do Boa Noite Internet. O Chris é um grande contador de história. São temas diferentes também, né? E ele aprofunda, assim, você mergulha na voz do Chris e você, enfim, consegue aprofundar num tema que é uma coisa que às vezes hoje em dia... Ele é um bom condutor. E a gente precisa dessa condução para conseguir aprofundar um tema, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais... Rasas. Elas estão... Eu ia falar, não você fica distante, assim. Afastado. Mas é uma palavra mais bonita. Mas você não vai ter vocabulário para me ajudar. Perpendicular à situação. Elas estão mais diagonais. Elas estão, enfim, pouco propensas. Elas estão menos democracia. Elas estão... mais pra lá do que pra cá. Isso. Elas estão menos afeitas a... Lembrei de outro vídeo. Aprofundar o assunto. Que é o... vamos falar agora com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, senhor Marcelo Teixeira, você nos ouve? E ele fala, ovo. O cara que cuida da educação. Ovo, perfeitamente. Muito bom. Mas enquanto você estava falando aí, eu lembrei, cara, de duas coisas. Uma desse lance da voz dos radialistas. Sim. Eu lembro como eu gostava de escutar o Oi, gente! Do Eli Correia, cara. Mas não é da minha rádio. O Oli é mais velho que eu. E aí eu lembro de uma vez, cara, que eu tava com a minha mãe. Minha mãe sabia que... Tipo, eu ia pra casa da minha tia. E minha mãe sabia que a minha tia escutava todos os dias um programa específico de rádio que tinha a Sônia Abrão. Sim. E minha mãe ligou no programa da Sônia Abrão e pediu pra Sônia Abrão me mandar um beijo. E eu tava, criança, ouvindo o rádio, a hora que ela falou, e eu saí correndo e falei assim, tia, ela falou comigo, ela mandou um beijo da mãe pra mim. Cara, foi um negócio assim, mágico, nossa. Quebrou, né? Eu lembro que eu não vi a hora da minha mãe chegar em casa e falar assim, mãe, eu recebi seu beijo, a Sônia Abrão mandou o beijo, sabe o que? E cara, que satisfação imensa que era, tipo, esse... contato direto, que hoje a internet facilitou, né? Facilitou, e acho que a gente tem isso como garantido hoje na internet e é uma pro coisa bem e pro mal. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar de como é bacana essa troca, assim, entendeu? Sim, esse salve, né? Tem muita gente que tá criando conteúdo achando que... Eu vou mandar um salve aqui agora pra um cara que viu a postagem lá da gente gravando, ele falou, nossa, que bacana, não sabia que vocês tinham um podcast. E ele falou, hoje, indo pro trabalho, eu matei 3 episódios. Ô, louco. Então o cara não só deu uma chance como maratonou, mas é bem capaz que ele já tenha desistido também, né? Porque, coitado. É bom que a gente tem ó. pouco ouvinte, a gente pode falar. Um abraço pra você, que é o nosso ouvinte. Um abraço pro Marcos.Nunes87. Aí, ó. Ele é da sua idade. Pois é. Gente boníssima, obrigado aí pelo apoio. Estamos aqui gravando por causa de você. Exatamente. Eu acabei aqui as minhas. Já acabou? Vixe, tá eu não sou um cara de podcast, cara. Eu não ouço muito podcast mesmo. Vamos lá. Então eu vou rapidinho aqui. Eu tinha até bônus track aqui, ó, pra indicar. Mas vamos pra uma indicação também que é muito boa. Que essa é pra você passar nervoso. Talvez o Diego também não escute. Não, eu já indiquei várias vezes, cara. Mas eu vou tentar mais uma vez. Que é o Medo e Delírio em Brasília. Ah, esse é bom demais. Cara, que podcast esse é bom maravilhoso. Bom demais. As vírgulas sonoras que eles utilizam quando tem alguma parada truculenta, que eles colocam, tipo, o trechinho do Bolsonaro. Como o cara é grosso. Não, cara, eu ouvi, acho que, sei lá, todos os anos dos últimos 4 anos eu ouvi tudo, assim. Eu parei de ouvir esse ano, 2023, assim, pra dar uma relaxada junto com várias outras coisas. Então, mas ele trocou o Bora Passar Raiva por Bora Passar Pano? Bora. Muito bom. Nossa, podia estar na minha indicação também, tranquilamente, Medo e Delírio. Eu já fiz propaganda, nossa, demais. E é um texto incrível, cara, é uma montagem maravilhosa. Botafogo e o... Como é que é o nome? Dedé Santana. Botafogo. Vamos lá, Diego, mais uma chance. Ué, você que indicou, não, eu sim, tô tentando lembrar, eu sou bom. Você deu uma... Eu escutei todos os episódios, desde o Shippuden, eu tô acompanhando eles.
Enfim, um abraço, Cristiano Botafogo. Mande um abraço também pro nosso Pro outro colega. moço que trabalha com você, né? Pedro Daltro. Aê! Pegou! Pedro Daltro. Bom demais. Inclusive, o Faz Tudo uma vez mandou uma mensagem no Instagram. Pra você? Falou, sério? Falou que acompanhava a gente no Demais. canal. Porra, honra demais. Fiquei, feliz. Falei, cara, você não Parabéns. sabe o quanto que eu escuto, quanto que eu sou o consumidor, Parabéns. cara, Parabéns. do podcast de vocês. É Esse realmente acho muito foi bom. o auge da tua carreira, assim, eu acho. Porque é isso. É. Não tem como você ficar maior do que o Medo e Delírio Não, acompanhando isso tá junto ali com o abraço, o beijo que a Sônia Abrão me mandou, né, cara? Que É isso. foi um momento que me marcou deveras também. E aí, tem um outro podcast, que esse já tá na pegada de entrevista, no que tá todo mundo acostumado, mas é muito maneiro ouvir esse cara falando e trocando ideia de temas diversos. Vai indicar o Pedro Bial, fica vendo. Pedro Bial, você me admira. Que ser humano, mentira. Mano Brown, cara. O do Mano Brown já vi Mano. são... Não, eu não perco um, rapaz. eu não ouço todos, discussões excelentes. Teve um ou outro que eu passei nervoso, assim, que eu fiquei Sim. meio puto, porque eu esperava outro caminho na conversa e na discussão. Mas o Mano Brown, cara, ele tem uma maneira de conduzir e ele traz as temáticas de uma maneira, assim, que é admirável, cara. Ele o Mano Brown, né, tem um cara? talento nato pra comunicação e é um cara, mano, que consegue encostar diretamente em vários aspectos sociais que são relevantes mesmo pra conversa. E ele fala muitas vezes do ponto de vista de fã, Sim. quando ele recebe alguém que ele gosta muito. Então, cara, é um episódio melhor do que o outro. E eu, particularmente, cara, gosto de um episódio que é com o pastor. Que é um cara, um pastor novo aí que ele tem ressignificando aí essa relação com a igreja e que me ajudou a desmontar um preconceito gigantesco que eu tinha, cara, com a igreja por conta da maneira como ele lida com a temática de Jesus Cristo. Ele me fez olhar e falar assim, cara, Jesus Cristo é um cara sangue bom mesmo. Me manda É um esse cara aí. da hora. Porque olha que demais, cara. E ele fala sobre até o lance da maneira como tá escrito, né, no Evangelho, como Jesus falava para você orar. Que o orar é algo pessoal, é algo seu. Você não tem que rezar na frente de todo mundo, você não tem que fazer escândalo com o negócio. Que ele falava assim, cara, vai pro seu quartinho, vai pro lugar da bagunça. Vai pra onde você tá ali escondido e conversa você e Deus, cara, mais nada. Uma espécie de meditação, né? É, muito legal, cara. Cara, eu acho que o Mano Brown é um cara que a gente, vivendo no tempo dele, não consegue entender o tamanho do Mano Brown. Eu acho que o Mano Brown é um cara... A gente precisa de distância histórica. Ele é muito fora da curva, assim, muito. Não, muito, as crônicas que são as letras dele é um negócio absurdo. Eu tenho uma história boa, cara, com uma letra do Mano Brown, que eu fiz uma reunião com a Marília Gabriela Tá. para um projeto que a gente ia fazer junto lá do trabalho com ela. E no meio da discussão a gente estava falando sobre poesia. Tá. E ela falando o quanto que na música popular são pouquíssimos exemplos que você tem, tipo, da nova geração, de músicas que encostam realmente nesse lugar sublime da poesia, como as letras do Cartola, como as letras do Nelson Cavaquinho, do Vinícius de Moraes e esses outros expoentes, né? Ela falou muito da música O Tempo, que ela recitou ela no Instagram dela como um poema, e as pessoas ficaram admiradas porque não sabiam que aquilo era uma música. E aí tem uma interpretação dessa O Tempo com a Naná Caymmi, que é filha do Dorival Caymmi, que é linda, 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 cara. E é um baita poema mesmo. Aí eu falei, mas tem essa relação também com o rap. Aí ela falou assim, mas você sabe que o rap não tem todas as coisas assim. Eu ficava, Um imitador nato. E eu pensando, tipo, não, pô, tem. Aí ela falou assim, me dá um exemplo. Aí eu falei, o Mano Brown foi o cara que me ensinou que tudo bem a gente chorar. Que chorar, meu, não é uma parada que te diminui ou que te, de alguma maneira, destrua a sua imagem, né, perante aos outros. Foda. E eu recitei pra ela o comecinho de uma música do Mano Brown, cara, que é realmente um poema.
que provavelmente você não tá muito habituado a consumir esse tipo de conteúdo, mas o Mano Brown fala assim, o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inimiga da dor, morada predileta. Na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero e rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor cruel que você ama, amante do drama. Vem pra minha cama por querer, sem me perguntar me fez sofrer. Eu que me jurei forte e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. O que adianta eu ser durão se o coração é vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta, só desceu do rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, que a lágrima de um homem vai cair. E esse é seu B.O. pra eternidade. Diz que homem não chora? Tá bom, falou. Não vai pra grupo irmão, que até Jesus chorou. Porra, vagabundo, ó, vou te falar. Foda. Mano, é animal, cara. Você cantando é uma merda, mas Eu não cantei, eu recitei. Isso no começo não é música, não é musicada. Ele realmente vai declamando isso e a música só termina. Tipo, a música começa quando ele fala: não vai pra grupo, irmão, até Jesus chorou. Que tipo, o que você tá achando aí que não tem que chorar? Mano, Jesus chorou no bagulho, então. E aí, como é de uma força, cara. Ele é. Animal. E eu gosto muito dessa música específica, Jesus Chorou, porque também tem uma parte ali da relação dele com a mãe dele. Tipo, de superar as expectativas, do que entregar, tal, não sei o quê. Cara, é uma baita música aqui, ó. De bandeja, de lambuja. Já pego uma indicação aí também de Mano Brown. Imitações e poemas. Cultura, meu. Você achou que você ia vir pra cá e você é vazio, não é? Quase acertou. Pegamos você de surpresa, quase amigo. acertou. Você terminou aí já, né? Já. Vou para um próximo aqui, que esse é de um amigo. Faz teu monólogo aí. Esse é de um amigo. Vou dar aqui pra você. Quer dizer, eu não posso beijo. citar amigos, você pode. Eu poderia fazer, inclusive, um nepotismo caso fôssemos parentes. Entendi. Porque te considero um irmão. Então é um cara que sempre recebe a gente muito bem, ofereceu momentos maravilhosos pra mim e pra minha família, que é o Zamiliano, de tabela. Um beijão também pra Palomite aí. Esse casal que incrível. Nós amamos. Se você morasse na cidade de São Paulo, Zamiliano, esse podcast seria com você, muito provavelmente. Muito melhor. Inclusive. E quando eu falei, cuidado meninas, os calvos estão de touca, não era pra você. Mas ele tem um podcast chamado Revolu Show. Muito foda. Que é um podcast muito maneiro, que traz ali várias pautas que são relevantíssimas. Sim. E eu gostaria de fazer também uma menção honrosa para um podcast que não existe mais, que é o Anticast. Que olha que nome bom, cara, de... Anticast eu não cheguei a ouvir, não. De podcast. Cara, ele era, pra mim, a referência pra me informar de política e das situações. Só que o Ivan Mizanzuki, ele acabou largando o projeto por conta da toada que ele deu na carreira dele, que ele foi pra Globo pra escrever os roteiros do Projeto Humanos. Tá. Mas, cara, era maravilhoso. E foi lá onde eu conheci o Zamiliano. O Zamiliano era um comentarista político lá dentro desse podcast. E aí depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no YouTube Space. Eu ia te perguntar como vocês conheceram pessoalmente. A gente agarrou uma amizade dali em diante, cara. E somos amigos aí desde ele então. Ele foi fazer workshop quando você dava workshop no YouTube Space? No YouTube Space. E ele mora em Volta Redonda. Redonda. Eu não conheci ele lá. Pois Fiquei aguentando teus workshops. E não encontrou lá com o Zamiliano. Como ele mora em Volta Redonda, cara... E ele é assistente social, a agenda dele é muito complicada, mas a próxima vez que ele estiver aqui em São Paulo, a gente vai fazer um cruzei com ele, infelizmente, só na sua casa aqui mesmo. Quando que... Umas 2 vezes. Então ótimo. Eu tinha a impressão que vocês não se conheciam. Não, a gente se conhece. Então show de bola. Então é isso. Mas é que aí o lado ruim é que eu tenho que te ver pra ver. É que é o pedágio, amigão. Assim como o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Essa é uma diferença entre mim e o Wally. Quando eu apresento um amigo pro Wally, normalmente essa pessoa ela fica amiga do Wally rapidamente e se torna mais amiga do Wally do que meu em instantes, assim. Aí daqui a pouco o Wally tá sabendo da vida dela, coisas que até eu não sei. Mas os amigos do Wally não, o contrário não acontece. Ao contrário, eu apresento meus amigos pro Diego e esses meus amigos perguntam antes de vir pra minha casa. Diego, tá aí?
É isso, E mas um bônus track. fazemos o possível para não passar vergonha. Um bônus track aqui que é o Decreptus. Esse eu Sua nunca ouvi. dose semanal de vacilo na internet. Só ouvi falar, o Decreptus é famoso, mas eu não Com Daniel Bayer, com o Assim Disse João Carvalho Ah, o João é. e Rafael Mordente, cara. Pessoas que eu sou completamente apaixonado, não os conheço, por mais que sinta até que sou amigo deles. Sim, totalmente. Eles têm episódios maravilhosos e se eu puder indicar um, que é a droga de entrada desse Qual? podcast, é os do Notícias Populares, cara. Que é simplesmente maravilhoso eles comentando notícias populares. Cara, o João... E os de Reclame Aqui também. Os de Reclame Aqui, cara, eles pegam as reclamações do Reclame Aqui. Aí tem um, cara, que é um cara reclamando numa cobrança de crédito indevida da TIM ou da Claro no celular dele, tal, não sei o quê. E o cara fala, não, mas tem um monte de conteúdo que o senhor consumiu. Eu não reconheço esses conteúdos. Me fala aí os conteúdos. Aí a atendente no Reclame Aqui começa a colocar... loirinha safada arrebentada, não sei o que. Outro conteúdo tipo grandão chumbando grande, forte, não sei quem. E, cara, é uma lista assim, tipo, de vídeos que ele baixou e por isso teve essa cobrança. Que aí o cara para de reclamar. Nossa. Decretos, cara. Mas o João Carvalho, se você nunca viu uma live do João Carvalho ou um vídeo, enfim, que ele botou no canal dele, que Ele era uma participou live... bastante também do Revolution. Cara, o João é um cara que eu fico impressionado, assim, como ele ensina de um jeito não só leve, mas de um jeito engraçado, velho. Muito. O João, eu já bicho é um gênio. consumi um pouquinho de conteúdo dele, e aí um dia eu fiquei estupefacto que ele reagiu a um vídeo meu que eu fiz, que era Por que seu professor de educação física é de direita? E aí eu achei... Que inclusive acho que foi eu que mandei lá no grupo. Ah, então... você tá querendo sou jogar fã pra demais. eu te agradecer? Agradeço a ele. É que se não sou eu pra mostrar outras coisas da internet que não seja alegria, nossa, viagenzinha, ai que demais, como o mundo é lindo. O mundo não é esse caramelo, Diego. Mas o João é. Você assistiu o João, você fica feliz. O João é um caramelo. O João é um caramelo. Então eu fiquei muito, muito honrado. E fiquei mais honrado ainda porque ele foi me seguir no Twitter depois. Então eu já sou amigo, já me considero o melhor amigo do João Carvalho. Mas, assim, independente de ser ou não, o conteúdo do canal dele, assim, que ele faz é muito legal, cara. É uma linguagem que eu admiro demais, assim. Porque se todo professor tivesse essa competência para se comunicar, pra exercer, né, a puta, função. cara, a gente tava bem, assim, sabe? Eu acho que é uma parada que o professor... Enfim, você pode discutir, a gente pode fazer um podcast só disso, só discutindo se isso é bom ou ruim e tal. Mas acho que o professor que sabe se comunicar igual ele hoje, assim, ou que tem algo dele, algum pouquinho da competência dele para se comunicar, assim, usando a internet, vai ajudar a gente a andar pra frente, assim. Porque, cara, faz uma diferença absurda, assim, sabe? Enfim, um abraço, João. Diferente do Diego, que é mais limitado, eu poderia ficar aqui falando horas sobre outros podcasts, porque é uma mídia que eu gosto, admiro, respeito e tento fazer com que outras pessoas também acessem. O universo é muito maior do que esses que a galera conhece de MesaCast do YouTube. Os MesaCast, eu acho que eles acabaram ocupando um espaço grande aí no imaginário popular, porque as pessoas entenderam como uma receita de sucesso para poder fazer conteúdo de podcast e as pessoas encontrarem, né? Eu acho que tem um quesinho também do YouTube ser ainda a grande plataforma de conteúdo que facilita a monetização para quem cria conteúdo. É que esses outros podcasts também estavam no YouTube. Não, então, mas estou dizendo assim, a parada de você aparecer, né, você criar um conteúdo ali nativo para aquela plataforma do YouTube, é uma parada que facilita o consumo naquela linguagem, facilita ganhar dinheiro naquela plataforma. Então, eu via também gente criando podcast, jogava no YouTube, mas era uma imagem fixa que não mudava. E aí tudo bem, você está jogando na plataforma, mas você não está
falando a linguagem daquela plataforma. E eu acho que esse modelo de videocast pegou muito assim por isso. Assim. Falou, cara, se o Spotify, por exemplo, monetizasse de uma maneira simples, não vou nem dizer fácil, mas de uma maneira simples, se botasse lá teu conteúdo e pum, já começasse a monetizar, sei lá, com algum critério ali minimamente inteligível, não sei se teria pego tanta atração assim esses podcasts de vídeo. No final das contas também é outro conteúdo bacana. Que nem eu falei, eu sempre tive curiosidade de ver as pessoas que estavam fazendo o programa na rádio, ver como elas eram. Eu era fã daquele Estádio 97 e eu cheguei aí na rádio pra ver os caras gravando, porque eles liberavam, né? Quando eles não eram muito famosos assim, eles liberavam, você podia ir na rádio. E eu ia, quando era ali no Dr. Arnaldo, eu saía da escola, ia lá, o programa era às 6 da tarde, eu ficava tarde na escola, de manhã, aí ficava enrolando à tarde na escola, fazendo bagunça, pegava o ônibus, chegava lá, por volta das 6 da tarde que eles começavam a gravar, subia e ficava vendo os caras no estúdio. Eu achava demais, assim, porque os caras estavam falando uma coisa, fazendo uma piadinha aqui, ou falando tipo, a galera sério. ficava do lado de fora? Era só assim, um vidrinho super pequenininho, cabia, sei lá, 6 pessoas, 7 pessoas. Mas ninguém ia. Então você chegava lá, você era uma das 5 pessoas que estavam ali assistindo. E aí os caras ficavam sacaneando em silêncio, assim. Então, tipo, o cara tava gravando lá, falando, não, porque eu acho que o São Paulo, enfim, é isso mesmo, tal, não sei o quê. E aí ele... São Paulo é isso, cara. E os caras cascando o bico em silêncio, assim, você olhava e falava, pô, demais isso aí. Então, acho que sempre foi uma curiosidade, né? Você vê as pessoas ali falando. Mas eu acho que pegou muita atração, acho que por causa disso, assim. Se tivesse outras plataformas... Que é isso, né? Todo mundo reclama do YouTube, mas o YouTube tá aí, né, cara? 20 anos e, enfim, dando oportunidade e da galera postar conteúdo e ganhar dinheiro, dando oportunidade. Ele precisa disso, né? Então, mais uma menção honrosa aí ao Ricardo Boechat, que é um cara que, eu era muito fã. Nossa, eu acompanhava ele, né? Eu acompanhava na rádio Band News FM diariamente. E olha que doido, e hoje eu trabalho lá. Não na rádio, trabalho lá na Band. E aí eu passo, cara, todos os dias ali na frente do estúdio da rádio Band News FM. Nossa. E eu fico pensando, tipo, cara, como eu queria ter visto de pertinho aqui. Nossa. Que aí hoje eu tenho ali contato com outros conteúdos que eu acompanho também. Inclusive, é muito maneiro ver o desenvolvimento ali do É da Coisa, ver o desenvolvimento ali do Denilson Show, que é o podcast do nosso pentacampeão Denilson. Inclusive, forte abraço aí pro time de conteúdo aí da Vibra, né? Que ajuda a manter esse universo de possibilidades e entretenimento para milhões de brasileiros. Muito bom, muito bom. Olha, rende, cara, dá para falar muito ainda de... Sim. A gente podia ter acabado com um clima melhor, mas fica aí, eu vou ficar com essa saudade do Boechat. Nossa, mas que falta que faz, né, nos dias de hoje. Não, e ele morreu em 19, cara. No primeiro ano daquela desgraça. Nossa, eu lembro onde eu tava, cara. Tava na Pernambucanas. E a hora que eu vi, eu simplesmente fechei a notícia. Eu não quero acreditar, vai estar errado, não sei o que, né? Puta, que dia ruim. Eu tava viajando de férias em Londres e consegui ficar triste. Louco, né? Enfim, eu espero que vocês aproveitem as minhas indicações, as do Oli apenas algumas. Fácil, né? Indicou 2 coisas só? 5. Então, 5. Mamilos e medo dele. Enfim, aí vocês não precisam prestar tanta atenção em todas as dicas que o Oli dá, vocês vão aprendendo isso com o tempo também no podcast. A hora que o Oli estiver falando é uma boa hora pra você deixar o vídeo rolando e fazer um xixi, tomar uma água. Aproveitando que a gente tá nesse momento de ignorar coisas merda que pessoas idiotas falam, eu tô te ignorando. Então tá perfeito. Me ajude a manter uma comunicação mais sadia aqui. Fala com a gente. Exatamente. Manda uma mensagem. Pode parar. Manda seu recado. Pode parar podcast@gmail.com. E não se limite só a comentário. Você pode mandar sua história. Você pode mandar um meme. Você pode mandar uma corrente, não é? Se você não compartilhar este e-mail com 10 pessoas, você vai ter 10 anos de azar. A minha corrente terminou faz pouco tempo. Quem me manda minha vida começou a alavancar. Eu tenho uma tia que mandou isso, ela tá bloqueada até hoje. Olha aí. Mas corre teu risco aí. Caraca, esse é outro podcast. Fica para um próximo episódio. O quê? Se você quiser mais indicação, se você gostou dessas daqui,
Fala pra gente que, ó, da onde saíram essas, tem muito mais desse lado. Vários podcasts melhores do que esse, eu espero que você aproveite e usa o e-mail para sugerir também tema que você queira ver que a gente fale aqui. De repente a gente não tem a menor competência para falar, mas acabou.